Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo os destaques desta edição, principalmente porque temos muito o que falar sobre preço da arroba do boi gordo. Tem uma pressãozinha chata começando a incomodar as precificações aí no mercado físico, mercado futuro já vem de uma queda importante ali em termos de precificação da arroba do boi gordo nas últimas semanas. Será que agora é definitivo? Teremos aí pela frente um cenário mais apertado? Até que ponto a cota chinesa ou o fim da cota chinesa pode trazer esse cenário de mais aperto? Os frigoríficos estão tentando forçar a barra aí, reduzindo as cotações e testando patamares menores de preços. Resta saber se tem oferta e se o pecuarista vai aceitar esse tipo de pressão. Esse é o nosso tema de hoje com o Ronald Macuco no quadro Mercado do Dia. Vamos também falar sobre a raça Bonsmara, no potencial das raças. Vamos entender como é que vem sendo esse trabalho genético, de melhoramento genético aí da raça aqui no Brasil, seleção, avaliação, foco em características importantes de adaptação, fertilidade, desempenho produtivo. A gente vai entender direitinho para onde está caminhando a raça Bonsmara aqui no Brasil. E temos também o quadro Produção por Produtividade. A gente vai falar de inteligência artificial na pecuária, isso mesmo. E são dicas práticas, 5 dicas para pecuaristas que querem melhorar a produção com inteligência artificial na propriedade. Temos, portanto, muitas informações interessantes ao longo da edição de hoje do Pecuária e Mercado. Você é sempre o nosso convidado a participar com a gente, mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas. Vamos começar então com o quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta. Muito bem. Para ajudar a gente a entender esse cenário atual e mais do que isso, entender o que vem pela frente, está comigo Ronald Macuco, meu amigo lá da Pátria Agronegócios. Seja bem-vindo, viu, Ronald? Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Foi uma semana, Ronald, de grande interrogação e todo mundo querendo saber desse fim da cota chinesa. Até que ponto isso vai impactar os preços e me parece que tem um movimento de pressão acontecendo aí no mercado. O que que você está vendo? O que que você pode falar sobre essa situação? E qual que é a sua análise de mercado para o boi gordo? Seja bem-vindo, meu amigo. Ronald, Câmbio. Alexandre, tá agora, me ouvindo? agora a gente te ouve. É porque eu falo de Minas e aí a voz chega um pouco mais lenta aí, entendeu? Eu já tô virando mineiro, só que aqui tá um frio. Ó, eu tô numa sala muito elegante aqui na Agro Cerrado. Ó, pra você ver os produtores aí atrás. Moço, negócio bom aqui. Tá me tratando aqui muito bem, o pessoal. E estou indo em direção a uma palestra que estarei hoje em Bambuí, à noite. Feira tecnológica ali, de posicionamento do produtor, buscando conhecimento. Eu estarei palestrando às 19 horas hoje no Bambuí. Mas vamos lá, vamos Bambuí, entender. Bambuí é terra do saudoso Alisson Paulinelli, ele tinha propriedade rural aí. Então, eu vou palestrar hoje no Parque de Exposição Alisson Paulinelli. É uma satisfação enorme, entendeu? É uma satisfação imensa. O Paulo é referência. O Paulo deixou uma marca. Eu ouvi uma frase que eu vou ter que compartilhar. Eu ia esperar outro momento, mas assim como a escola de navegante foi importante para o mundo, de desbravar, conhecer novos horizontes e a gente conseguir avançar, é o que a Exalc representa para a fome no mundo, tá bom? A importância e a relevância é tão grande que se não existisse esse ensino da agronomia, esse ensino da agricultura de forma geral, a gente não haveria uma fome gigantesca no mundo que o Brasil conseguiu sanar através de conhecimento e a Exalc tem seu papel crucial, tá bom? Então, assim, o Paulo faz um papel crucial, sabe? Alisson Paulinelli, é isso, né? O É isso nome mesmo.
é uma lenda. Então vamos lá, eu vou ter a honra de palestrar no parque que leva o nome dele. E a satisfação é nova. Vamos falar de soja, milho, dólar, fertilizante. Vamos falar também de uma pecuária numa segunda safra. E eu estarei em Bambuí, agora eu estou em Ibiá. E interessante é ver a pecuária e talvez o El Niño vai trazer essa pecuária crescendo como segunda safra, tá, Alexander? A pecuária deve crescer muito nessa segunda safra nesse ano de El Niño. Isso é um dado interessante para a gente discutir depois aqui. E qual seria a conta? A conta é um boi entregando que um milho, que um sorgo. Eu vou dizer, em algumas regiões, o que um algodão de segunda safra entrega. Então, Ronald, está me dizendo o quê? Que os caras vão diminuir a área de milho? Não, a janela. Se ele planta 1.000 hectares, ele vai plantar de soja e ele faz segunda safra. Ele vai plantar 500 de milho, 200 de sorgo e 300 ele vai botar braquiária. Depois, nesse braquiária, que é aquela última janela que tem um risco para plantar o milho, ele bota 3 a 4 animais de 210 a 230, 250 quilos por hectare. Esse animal deixa R$ 700 por hectare em 120 a 140 dias, pegando maio, junho, julho, agosto, saindo ali em setembro que a chuva volta e esse cara vai plantar novamente. Esse boi entrega R$ 2.400, R$ 2.500 por hectare de receita líquida. Então, essa pecuária, cada dia mais, ela vai se alastrar na segunda safra, principalmente esse ano no Mato Piba, Tocantins, Goiás deve ganhar força no Vale do Araguaia e outras regiões. Então, é um dado que a gente observa rodando. Vamos lá. Ô, Ronald, Chile. mas é interessante isso que você falou, mas isso vai adicionar a oferta de boi no mercado já para o segundo semestre, ou isso é um processo que a gente vai ver crescer ao longo dos próximos anos? Não, pelo contrário, esse processo do agricultor entrando na pecuária, e eu estou aqui com uma, por exemplo, quando você olha o custo para plantar um hectare de soja. Para plantar um hectare de soja hoje aqui, você precisa de 26 sacas. A conta que eu estou hoje aqui com soja é de R$ 122, que tem aqui hoje na região. 126,8, 127 saca. Você não tem janela para a segunda safra de milho em toda a área. Então você vai plantar o milho, o sorgo, de forma geral. Só que essa pecuária que demanda hoje, que ela está entrando na soja, após a soja, ela vai comprar dentro do mês do maio, dentro do mês do junho. Então, assim, isso por si só não vai aumentar a oferta, não. Vai haver mais competição para uma recria. Então, o pecuarista tradicional agora ele tem um concorrente direto. Direto. Ele tem um concorrente já, que é a exportação do animal vivo, que no norte do país, Parazão, Tocantins, Maranhão, leva muito animais, sul do país também. Agora, no centro-oeste, no Mato Piba, no sul, depende da região também, no norte, ele tem uma demanda para o cara da agricultura que está entrando na pecuária. Porque ele tem um capim, que ele fez após a soja, antes ele pode, depois da soja, ele pode passar um rolo faca, pode dessecar, mas agora ele está optando, pensando no financeiro, colocar gado. Então, é mais liquidez para o mercado de reposição, que seja o bezerro, que seja a fêmea, que seja a vaca magra, que seja o garrote. Então, assim, meu amigo, de forma geral, o mercado já está líquido e cada dia na reposição ela anda totalmente diferente do boi gordo. Totalmente diferente. E aí a gente pode entrar necessariamente nessa dor do atual cenário. Eu não acredito que isso vai colocar mais animais no mercado. É diferente do movimento que acontece nos confinamentos, nos boitéis. Eu não sei se você já sabia desse dado, Alexandre. O maior pecuarista hoje do Brasil não é um produtor rural, não é um pecuarista. É um fundo de investimento que tem 170 mil boi, hoje escalonado aí em 13, 12, 10 confinamento, boitéis pelo Brasil. Então, nós estamos dizendo que um pecuarista que tem 170, 200 mil boi hoje, que roda por ano, ele não é um pecuarista, ele é um fundo de investimento que injeta dinheiro no agro. Isso sim, isso gera uma liquidez ainda maior. Mas o sojicultor que está entrando na pecuária, ele vai trazer um benefício gigantesco para o cara da cria e para o cara que faz daquela recria de um boi magro, de um garrote. Então, assim, é positivo para ambas as partes. Isso só vem para agregar e entregar mais dinheiro no sistema. Soja com boi, cada dia entrega mais dinheiro. E eu não estou nem falando de um confinamento para quem faz ele na fazenda, o sojicultor está buscando isso também, devido aos custos fertilizantes, pensando em baixar preço, tá bom? E pensando em baixar preço
do custo do fertilizante. Porque o boi, quando vai para o confinamento, ele agrega valor no milho, no sorgo, na silagem do produtor, sim, mas principalmente ele baixa o custo da lavoura com o esterco que ele deixa dentro da fazenda. Se você usa o esterco puramente esterco, se joga lá, ele tem um benefício agronômico, mas você hoje existem várias técnicas de enriquecimento desse esterco feito na fazenda, que é as compostagens, que é os compostos, que é colocar a rocha fosfata, o pó de rocha, o fósforo natural, o que seja o produto. E esse produto entrega aí uma economia dentro de algum sistema. Eu tenho fazenda de cliente no Goiás hoje de 35% a 37% de custo caindo na base fertilizante. Fertilizante hoje representa 30% do custo de uma lavoura do sojicultor. Então, é uma pecuária que antes era demandada apenas pelo pecuarista ou pelo confinador. Hoje não. O agricultor está todo o momento olhando para esse negócio, tentando fazer uma viabilidade financeira. Por quê? Tem outro ponto. Ah, eu tenho capim, é só colocar o gado? Não, não é só isso. Para comprar um bezerro hoje, você precisa de R$ 3.000. Para comprar um boi magro hoje, 4.500. Se você compra 1.000 boi magro, é 4,5 milhões que o sojicultor precisa ter no caixa para comprar esse gado para botar numa palhada. Então, também um processo que não é apenas plantar o capim, não é apenas ter uma vontade de fazer o confinamento, mas sim ter o capital, e no atual momento está muito difícil. Por isso que o maior boiadeiro hoje do Brasil, em número de gado, ele é um fundo de investimento, que aí ele acaba entrando nas operações que está ociosa para ajudar o pecuarista aí a melhorar sua liquidez e baixar o custo operacional. Se eu tenho mais gado dentro do meu sistema, apesar da minha rentabilidade muitas das vezes não ser boa, eu consigo baixar o custo. Então é um pouco do que a gente leva também nas palestras, não só falando da tendência, o que a gente olha para os números de China, de mercado doméstico, reposição e engorda, mas sim também instigar o sojicultor, instigar o pecuarista de muitas das vezes estar nas duas atividades e melhorar seu caixa, melhorar seu financeiro. Muito bom. Ô, Ronald, depois desse ensinamento aí sobre essa integração lavoura-pecuária que está se concretizando e está ganhando corpo aí pelo Brasil, vamos falar do mercado. O que que você está vendo aí do mercado e qual é o seu sentimento aí sobre o que pode acontecer com os preços? Essa pressão que a gente está vendo acontecer já acontece na B3 e parece que está começando uma pressão chatinha também agora no mercado físico. Ela é legítima? Ela é legítima, mas ela é fundamentos pouco palpável. Ronald, o que que é isso? Não existe uma oferta maior para estar derrubando o preço. Não existe uma demanda fraca para estar derrubando o preço. O movimento que está acontecendo, ele é muito mais movimento de uma projeção que a China vai bater a cota e não vai comprar no Brasil. Tá, até agora ninguém veio aqui trazer dados e por várias vezes a indústria se posicionou muito taxativa sobre a questão da China, que a China teria um impacto, que esse impacto seria dentro do maio foi para o junho, do junho está entrando no julho. Tá, já áudio de compradores, ligação de compradores para produtores, para pecuarista que tem boi pronto nos próximos 10, 15, 20 dias, que um áudio específico fala: eu não comprarei boi China para minha planta específica, numa região específica, a partir de sábado. O preço esse é hoje, não é o preço de 5 dias atrás já, ele já baixou em torno de 5 a 10 reais em algumas plantas, principalmente Mato Grosso, principalmente Rondônia e Pará. E aí a gente pode trazer também para Minas, que está vivendo, Goiás, devido ao momento, muito boi a termo, acaba que você não vê muito isso. E o comprador falando para o meu cliente: ó, eu paguei 355 há poucos dias, agora eu estou pagando 340 e eu compro até sábado para boi China. Depois nós vamos diminuir, não vamos comprar boi China, porque a cota bateu. Tudo bem, a cota bateu. A China não vai continuar comprando? Não há demanda para a China vai comprar carne de onde? Então fica algumas lacunas que o preço está caindo e a bolsa já precifica. A bolsa por vários dias aí, se você pega um contrato, por exemplo, contrato julho, ele está R$ 332. Vamos fazer uma conta junto, Alexandre. São Paulo hoje é 348. Nós estamos dizendo que a diferença é de R$ 16. Físico de São Paulo hoje para a Bolsa do Julho. Se eu tenho boi no São Paulo hoje, me ouve com atenção. Você está em São Paulo, você está no MS, você está em Minas, Goiás, Mato Grosso, Pará, não importa o lugar. Você tem boi que é lastreado no contrato a termo, você já travou.
vai na bolsa, usa esse contrato de julho para melhorar o preço da sua reposição. Está 332. São Paulo hoje é 348. Ou o físico de São Paulo vai cair R$ 16 em 45 dias, isso aí daria próximo, pegando já a queda que teve, a 10%, que eu não estou olhando, não vejo o mercado com esse suporte, ou a bolsa vai ter uma melhora. Então, você melhora o seu poder de compra da reposição. A bolsa, na minha visão, e por vários dias, ela tá subestimando demais esse movimento China. E o frigorífico, de forma geral, vai comprar mais barato nos próximos dias. Porque ele baixou o preço, o pecuarista, por ter talvez um clima, né, algumas regiões um pouco mais chuvoso. Teve uma rodada de chuva essas últimas semanas, Minas, Goiás também pegou essa chuva. Muita gente vai ter boi para botar nos próximos dias. Não estou dizendo que existe oferta grande, mas vai aparecer e eles vão conseguir comprar com esses 10, com esses R$ 15 mais barato do que estava há 10 dias atrás, tá bom? Se você chegou até aqui, você comenta, você compartilha, você curte. Eu estou rodando o Brasil, trazendo histórias inspiradoras para que você possa criar ou se inspirar nessa realidade que eu estou trazendo. Então, leva para palestrar na sua região e aí eu vou também contar a história local sua. Muitas das vezes eu vou na sua fazenda, eu vou no seu negócio. Vai, berra aí. Gostou? Então comenta. Ou seja, Ronald, a gente tem um cenário, pelo menos pontual, de pressão nos preços, certo? Exato. E quando você olha para as categorias de reposição, esse sentimento, ele está um pouco mais lento, mas ele também aconteceu, tá bom, Alexander? Bezerro, por exemplo, que estava no Parazão, que estava no Goiás, a 15,50, R$ 15. Na Transamazônica, 15, 14,80. Hoje já se fala de bezerro de 14 e 13,80. E eu não me estranharia desse movimento que está no boi, ele ir agora para o mês de junho e julho, final de junho para julho, ter uma oferta da reposição com condições um pouco mais interessantes. Não estamos dizendo que a reposição vai cair o preço, mas talvez você vai encontrar lotes mais pontuais com preço bem melhor do que foi dentro do mês de março e abril. O maio já nos deu uma oportunidade. Então, quem pode e quem vem comprando, e na minha visão faz sentido entrar comprando, é uma boa janela, porque o boi, eles vão conseguir pressionar, na minha visão. Eles vão conseguir bater esse boi pelo menos mais uns 5 a 10 reais. Não vai ser os 16 da Bolsa, mas talvez esse preço em São Paulo venha aí trabalhar uns R$ 340 para o contrato julho, que hoje está 332. Mas, Ronald, entendendo então esse possível movimento de pressão aí que vai acontecer, o que que o pecuarista tem que entender e o que ele tem que fazer? Você fala dessa questão do casamento aí com a reposição, né? Mas como é que ele faz isso na prática? O que que ele tem que observar e que critérios ele tem que adotar para não fazer uma compra errada, né? Perfeito. Vamos pegar uma sazonalidade que os próximos os preços estão mostrando. Hoje nós estamos dizendo de um boi que para junho, para julho e agosto, ele está próximo a 332, R$ 334. Talvez seria a sazonalidade do ano. E aí a gente tem uma projeção de boi em outubro e novembro, outubro 345, novembro 350, dezembro 350. Então, pensando hoje, Macuco, eu vou vender meu boi e eu volto para reposição. Então tá tudo certo. Você vai comprar, talvez vai dar uma seguradinha aí de uma semana, 2 semanas para comprar essa reposição, mas você vai se posicionar. Agora, para quem precisa comprar reposição, pensando em novembro, talvez com esse El Niño, a chuva pode demorar um pouco mais, vir só no dezembro, na sua região específica, talvez a bolsa hoje seria um bom momento para você se posicionar. Para você andar comprado, você vai liquidar seu físico, como historicamente acontece. Na safra, você baixa seu volume de animais, porque você precisa passar pelo movimento de seca. Eu usaria nesse sentido. Estou baixando o meu estoque na fazenda, mas estou terceirizando ele para a bolsa. Porque se a pressão negativa e a China vai sair, segundo dados aí, está batendo próximo a 82, falta a aduana chinesa trazer esse dado um pouco mais condizente com a realidade. Vamos aguardar os próximos capítulos. Alguns já falam que a cota já está batendo, então por isso que o segurífico está pressionando. Vamos imaginar que eles estejam com razão. Quando é que eles vão voltar para a compra novamente, Alexandre, na sua visão? Pensando já no próximo ano. Dentro do outubro, não é isso? Dentro de um final de setembro, dentro de novembro,
A gente tem mais ou menos vaca sendo abatida no setembro, outubro, novembro, dezembro, menos. Então, a gente vai ter menos oferta com demanda crescente. Então, é muito fácil de olhar nesse momento esse cenário. Eu acredito numa barrigada sazonal que vai ter a melhora. Ronald, o boi já bateu o pico na sua visão? Na minha visão, não. Aquele preço de abril de 2026, ele foi só um estímulo para a gente esperar 2027, tá bom? Porque todos os penduricalhos que carregava sobre a arroba do boi tá ficando para trás. Um deles, vamos lá, vamos falar do mercado doméstico. Abate de fêmea vem caindo semana após semana. Em média, está soltando esse dado. IBGE também. Então, o que segurava, o que impedia o boi de subir, está saindo do caminho. O que estava na frente, imagina, o que estava na frente. Segundo dado, esse ano a gente teve, no começo do ano, as taxações, no final do ano lá, as taxações americanas, depois saiu, tirou a carne fora. Naquele momento, o boi caiu R$ 12. Depois veio a salvaguarda chinesa. E agora, por último, União Europeia. Então, todos os fatores negativos, todos não, né? Nunca podemos dizer todos. Pode ser que apareça alguma coisa e sempre é bom estar respaldado. Está aí na mesa. Então, assim, de forma geral, o boi vem pressionado muito mais por notícia do que por fundamento. A exportação vem caindo nos últimos dias, Alexander? A nossa carne exportada vem caindo em volume? Não. Por que o boi está caindo? O mercado doméstico acha que está comendo menos ou mais carne? Como é que está o preço do atacado? Como é que está o preço do varejo? Então, assim, frigorífico falando de dar férias coletivas. Frigorífico não dá férias coletivas quando tem boi. Frigorífico dá férias coletivas quando a oferta de boi está mais restrita e ele está tentando buscar uma saída. Macuco, mas o frigorífico não trabalha com a margem líquida negativa. Não. Quando ele trabalha com a margem negativa, ele logo vai deixar de existir, vai fechar a planta dele, como está acontecendo nos Estados Unidos nos últimos 3 anos. Não foi um nem dois, foram mais de 10 frigoríficos nos Estados Unidos, devido ao ciclo pecuário deles, que deixou de existir. Então, férias coletivas tem muito mais a ver do que pontual. Essa semana eu vou pular 3 dias, 4 dias, do que necessariamente dizer que o boi não está entregando lucro, né, meu amigo? Nael Alves Corrêa está aqui com a gente. Ele quer saber como anda a remuneração dos frigoríficos nesses tempos atuais e se justifica essa pressão nos preços que começou, Ronald. Imagine que nós somos um comprador e nós queremos sempre comprar melhor. Então, o frigorífico está buscando um momento para se posicionar, melhorar sua margem líquida. E diferente do ano de 2025, que o boi manteve-se mais estável, 2026 o frigorífico perdeu um pouco do poder de compra. Isso é um fato. Apesar da nossa arroba ter subido em dólar, eles poderem exportar também um pouco mais caro, mas aqueles que não atendem à exportação viu sua margem líquida diminuir, porque tivemos boi no Mato Grosso, no Parazão, em São Paulo, boi próximo a 370. Então, assim, mas ainda há margem e ainda há espaço. Então, o bom do mercado é que quando eu olho ele com uma lupa, eu vejo muito próximo. Mas quando eu olho com uma foto de retrato, como essa daqui da parede, ó aí, eu consigo ver mais amplo, é uma lavoura ali no fundo. Qual é a mensagem? Quem puxar aí um pouco mais, Alexandre, um olhar um pouco mais abrangente, vai encontrar baitas oportunidades. Eu vou trazer um dado para você, Alexandre. Eu fiz isso aí, não sei se acompanhou, chegou a ver. Eu liquidei 180 vacas para comprar 20 alqueires de terra, para comprar 100 hectares. Ronald, por que você vendeu? Você acredita que a vaca não ia subir mais? Não. Não é que eu não acredito. Eu acredito que a melhora vai acontecer. Eu vendi vaca de R$300, arroba R$10 o quilo, de média. Vaca parida, vaca gorda, vaca magra, tudo foi vendido em média disso aí. Alexandre, mas qual é a visão? A visão é que a terra não subiu no mesmo proporção que o boi subiu. Minha relação de troca não é milho, não é soja, não é algodão, é boi. Travou a minha internet. Como é que tá, Alexandre? Não, estamos te ouvindo. Pode seguir. Perfeito. Então, vamos lá pensando num raciocínio de momento. O momento está bom. A gente já teve a valorização do bezerro. O bezerro chegou a tal pico lá em 2021, caiu para 2023, R$ 1.800, R$ 1.700. Hoje o bezerro R$ 3.300 no indicador CPEA Mato Grosso do Sul. A relação hoje, arroba São Paulo versus arroba do bezerro no Mato Grosso do Sul, 34% a 35% de ágio. Lá em 2021, nos picos, chegou a dar 51% de ágio. Esse bezerro ainda tem espaço para ir mais 14% de ágio. Macu, quer dizer que o boi não vai subir? Não vai. Mas o bezerro sobe mais nessa decorrência. E esse ágio vai sempre ficar acima dos 35, 40 e em algum momento um pouco mais. Vamos por parte. Então, eu estou liquidando minha vacada para comprar terra. Comprei. Estou fazendo as estruturas. Agora, essa semana, por exemplo, estou abrindo os tanques. Para quê? Para receber gado nos próximos dias. Porque quem vai pagar a terra?
que é que eu vou fazer, Alexandre? Eu vou num banco aí, numa cooperativa, talvez, buscar uma CPR, porque a terra, apesar dela ter tido, ter documento, eu não vou conseguir pegar isso agora, por causa do inventário, vai demorar uns 120 dias ainda. Eu vou pegar uma CPR, próxima a 16%, e vou comprar de bezerro de 210, 220 quilos, 240, o bezerro do Pará é mais caro, bezerro aí de 13,50 a 14, com essa baixa do boi. Talvez seja possível comprar bezerro de 13,50, hoje é 14. Mas com essa baixa agora do junho, será muito notório eu comprar bezerro de 15. Vamos tentar brigar para comprar isso. E vou fazer uma recria, pensando aonde, Alexandre? Se o bezerro vai ficar 11 meses na minha fazenda, ele está entrando no julho, ele vai sair no maio de 2000, no maio para abril de 2027. Eu já estou projetando a volta da China, o boi gordo sobe, o boi magro sobe. Eu projeto uma venda desse boi magro no mínimo de 360. E a Bolsa já me dá esse suporte. A Bolsa, Alexandre, já consegue fazer com que eu olhe o contrato mais longo. Contrato março, por exemplo, 2027, é um boi de R$ 353. E o boi julho, 332, Alexandre. Eu posso ir lá e fazer um seguro. Garantir já meu boi magro de 350, 360. Mas tudo indica, com todo o movimento, que esse boi vai ser vendido 380, 390. Eu vou pagar 16% de uma CPR por ano, vou comprar bezerro, vou botar na minha recria. Então, talvez quem está me ouvindo hoje está meio receoso. Macuco, então aproveita esse movimento de bezerro agora e se posiciona. Macuco, eu quero travar isso aí. Pode ir no seu banco aí, Banco do Brasil, que é essa operação, Sicredi, que é essa operação, de travar o boi antecipado, garante o preço mínimo com a put, bota ela lá nos 330, 325, lá no março de 2027. Se cair, a bolsa te paga. Se subir, você perdeu o seguro e vai vender mais caro. E aí? O Zé Ricardo, Pode falar. Zé Ricardo de Luca está dizendo aqui que em São Paulo a reposição caiu R$ 300 por bezerro e, segundo ele, é hora de comprar. Ele está animando o pessoal aqui a comprar bezerro, Ronald. Poxa, eu vou ter que pegar o contato dele, que eu tô com um cliente ali, Alexander, não sei se ele tá me assistindo, com o seu nome, tá, Alexander? Não, o seu é Alexander, né? O dele é Alexandre. Que ele tá com dificuldade de comprar esse bezerro mais barato de São Paulo. Ele, toda vez que eu falo que o bezerro tá caindo, ele, Macuco, o boi aqui não cai. Esse é um problema também, tá, Alexander? Porque eu acredito que o boi vai cair nos próximos 10 dias, 10 a 5 dias no Brasil. Porque não tá conseguindo levar boi para São Paulo, Alexander. Como é que eu vou levar um boi magro para São Paulo se o boi gordo no Parazão é 345, se o boi gordo no Mato Grosso é 350, se o boi gordo na Rondônia é 340? O boi magro não desce. Então, São Paulo houve nesse primeiro trimestre um preço bem segurado no freio de mão. Cuidado, que São Paulo pode dar uma boa esticada nessa reta final de 2026, tá bom? Nesse movimento, talvez São Paulo vai subir mais do que o interior, porque não está indo boi, não. O confinamento de São Paulo, ele está ocioso. Eles não estão na sua capacidade. Tem cliente que falou que tem confinamento com 65% de sua capacidade, em pleno julho, em pleno junho. Nós podemos ver lá na frente São Paulo descolando do Brasil, o que aconteceu totalmente diferente agora. Por quê? Minas hoje, você não consegue comprar um boi competindo como São Paulo. Então, vamos ficar atentos. O rapaz aí comentou, se o bezerro caiu R$ 300 e o bezerro é média 210 quilos, esse bezerro cai R$ 1,00, R$ 1,20 mais ou menos. Mais ou menos isso aí, R$ 1,20, R$ 1,30. Então tá num bom momento. Eu concordo com ele e eu vou fazer isso. Eu vou compartilhar. Eu estou usando uma PC lá para abrir uns tanques de água, porque eu estou com medo do El Ninho aí, o tão falado El Ninho Godzilla, como alguns se nomeou ele. Eu estou fazendo uns tanques na terrinha nova, 20 alqueires lá, para ter água, entendeu? Nesse momento, no Parazão, ontem choveu ainda, realidade do Pará, tá bom? Não é só região, mas choveu, estou fazendo esses tanques, estou jogando, tem uns baixos lá, estou quebrando umas juquirinhas lá também, lá, peguei uma licença para quebrar uma juquirinha, jogando um capim, eu estou usando o capim da Agrossol aí, mandar aí para eles um abraço aí, porque a gente precisa botar capim, porque boi sem capim não come também não, tá, Alexandre? Tem capim à disposição em todo o Brasil, Alexandre. Se você ligar, botar uma enquete no Notícias Agrícolas, quem é que tem capim à disposição agora? Quem é que está precisando de gado de parceria? Quem é que está alugando pasto? Todo mundo tem pasto à disposição, Alexandre. Eu tô com uns 10, olha para minha mão, eu tô com uns 10 produtores falando, me arruma 2.000 boi, 2.000 bezerros, me arruma 300 bezerros, me arruma uma vacada parida na parceria. Porque como eu tinha gado na parceria, eu arrumei outro parceiro para ficar com gado lá com o Marcelão, que eu tinha gado. Como eu vendi o gado, eu arrumei alguém para comprar o gado dele.
Aí todo mundo acha que eu sou, tem a solução do Brasil, entendeu? Me arruma aí um parceiro aí, me arruma um fulano para entrar aqui, eu tenho capim. Então, assim, todo mundo está com capim à disposição, oferta de gado um pouco mais restrita. Eu tenho um boiadeiro lá em Novo Repartimento. E ele compra boi para boitéis e para navio. Ele falou que no ano passado ele negociou, Alexander. Olha o que você vê: 60 mil boi. Esse ano, no atual momento, nós estamos no meio do ano, ele só negociou 15 a 16 mil animais. Entre cria, recria e engorda. Ele falou, Macuco, a oferta está mais limitada, Macuco. Então, essa pressão é natural. Acho que traz uma atenção para Ronald, quem está nos assistindo, ô olhar com Ronald, atenção. Tá bom? só para a gente entender e casar as coisas aqui, então. A gente tem essa percepção, por enquanto você bem falou que é só especulação, não tem a prática da queda da demanda ainda acontecendo, mas tem essa percepção de que pode acontecer com a saída da China, e isso já serve de argumento para o frigorífico começar a pressionar a cotação. Mas agora você falando da oferta de animais, que tem pasto e não tem boi. Você chegou a conversar com a gente em algum momento aqui? Lembra que você falou de um vazio de oferta que poderia acontecer agora entre julho e agosto, enfim, porque houve um desincentivo aí do pecuarista produzir esse boi. Está confirmado esse vazio de oferta? Será que tem uma menor oferta? E até que ponto essa menor oferta pode ajudar aí a estabilizar ou evitar uma pressão maior aí de falta de demanda? Alexander, é só a gente olhar para a bolsa. Depois que termina o programa, você sempre coloca aí, né? Olha o contrato outubro, 345. Olha o contrato de setembro, 336. A diferença está dando aí aproximadamente R$ 9 um para o outro. Historicamente, eles trabalham com 4 de diferença. Esse é um sentimento que ele deve persistir. Eu vou estar segunda-feira num dos maiores confinamentos do Goiás, visitando eles. E eu vou trazer depois, até numa outra entrevista, números mais concretos. Mas sim, há esse sentimento. Olhando o boi de hoje na bolsa, Alexandre, não há estímulo para engordar, apesar da arroba produzida muito boa. Macuco, como é que está a arroba produzida hoje? 240 a 220, em alguns casos até R$ 200, dentro da fazenda. Boité hoje é 250, 260 reais. Posso dizer como média do Brasil, 240. Se você vai para São Paulo, Minas e MS um pouco mais caro, Paraná também, mas você desce para o norte do país, centro-oeste, mais barato. Esse movimento ele deve persistir. Se a gente não tiver um estímulo para o boi melhorar, a gente vai ver esse boi tendo esse gargalo. Principalmente porque a exportação do preço do boi vivo, ela não diminuiu. Hoje, o boi que antigamente descia do Pará, descia do Maranhão para o Goiás, para Minas, para São Paulo, não está descendo. O navio está levando. Nós estamos com recorde de exportação de gado vivo. Então, sim, há um sentimento que essa falta ela pode acontecer. O que é a falta? A menor oferta e fazer o que fez no boi dentro do março para o abril ou dentro do fevereiro para março, que o boi sobe em plena safra. Então, eu acredito sim que a gente pode viver esse apagão de boi no atual momento. Isso, por si só, é um fator muito positivo. Se você olha, por exemplo, nós estamos com exportação, já foram 50% da quantidade do ano passado. Então, a gente exportou de boi vivo 1 milhão e 50. Nesse atual momento, a gente já exportou meio milhão, 542 mil animais vivos. O peso médio, esse peso médio é muito interessante. No ano de 2026, o peso médio do animal exportado vivo, Alexandre, ele subiu em torno de 35 a 37 quilos. Saiu um animal de 2023 de 342, quer dizer que muito bezerro seria exportado, estava sendo exportado, garrotinho. Esse ano, não. A média é um animal próximo a 14 arrobas. Então, foi exportado animais de 480, 500 quilos, 380, 370, muito garrote que viria para o centro-oeste, que iria para região da Bahia, ali tem um grande confinamento ali, que compra muito gado do Nordeste. Esse ano ele teve dificuldade de comprar porque a exportação fez a liquidação desses animais. Então, esse sim é um sentimento que, na minha visão, ele vai ficar muito mais claro e a gente tem que acompanhar e talvez o boi subindo dentro de um setembro para agosto ou setembro para outubro vai nos dar talvez essa certeza do que a gente está trazendo hoje, olhando apenas para os números preliminares aqui que a gente tem. Mas essa relação de oferta e demanda, ela vai estar comprometida pelo menos entre julho e agosto, é isso?
Total, eu acho que nem só para julho e agosto, mas para o ano, tá bom, Alexandre? Apesar de você olhar os dados, soltou um dado recentemente, que nós vamos ter o maior confinamento da história, não é isso? 9 milhões de animais sendo confinados, não é isso? Então, assim, isso é algo meio sem volta. Do ano que vem vai ser 10 milhões de animais, depois vai ser 12 milhões, 11 milhões. Esse negócio de confinamento, ele virou algo muito aceitável. O confinamento não vai regredir no Brasil, apesar, muitas das vezes, da oferta de animais totais no país diminuir. É algo sem volta. Hoje nós temos DDG muito barato e subproduto, não só DDG, WDG e outros produtos, milho, muito barato no centro-norte do país, onde era a produção de garrote e bezerro historicamente. Hoje eu tenho uma arroba produzida mais barato lá em Balsas, Maranhão, lá em Imperatriz, Maranhão, lá em Marabá, lá em Xinguara, do que eu tenho no Goiás, em Mozarlândia, terra do boi, Uberaba, terra do boi, e outras regiões. Por quê? Então, assim, isso é algo mais sem volta. E olhando para esse dado, a gente deve sim ter um apagão do boi. Esse boi do setembro, esse boi do julho, a 332. Olha com atenção, pecuarista. Pecuarista é por você. Usa a sua gestão. Macuca, eu não sei fazer isso. Você está vendendo boi agora para o frigorífico. 340, 335, 350. O preço que você escalou. Você vai ficar aí em torno de 120 dias sem comprar. Vai voltar a comprar só quando as águas voltar, próximo das águas voltar. Olha para a bolsa, compra aí um segurinho de bolsa, vai lá, paga R$ 5 de seguro, liga no seu banco, liga na sua corretora, coloca lá, entendeu? É um custo que você vai tirar R$ 5. Olha o volume de, vou comprar 400 bezerros, 400 garrotinhos, que seja, para entrar nas águas do ano que vem, aproveita, tá bom? Porque a oportunidade, ela aparece, tem um dia, diz que acorda dois bobos, né? Um esperto e um bobo. Aí você faz negócio, né? Eu não quero ser o bobo dessa vez, não, tá bom? Espero que o bezerro caia nos próximos 10, 15 dias, que eu preciso comprar bezerro para colocar na minha terra nova e eu não quero pagar mais de 14, não. É 14 para baixo, lá no Parazão. Quem tiver bezerro lá na vicinal do 332, vem falar comigo, tá bom? Lembra que eu estou falando aqui para ajudar você também. Ô, Ronald, a gente já estourou completamente aqui o nosso tempo, mas a conversa é boa. Meu caro, obrigado, viu, pela participação, obrigado aí por trazer toda a sua experiência aí para o nosso público que nos acompanha. Mas a gente vai combinar de fazer um especial aqui só com o Ronald Macuco para você poder contar as suas histórias, Cadê trazer seu as Carlito? Cadê seu informações. Carlito? Pois é, vamos Cadê seu convidar seu Carlito? Ele tá Carlito. de férias? Carlito tá produzindo mais boi ainda. Nossa, Ele vamos vai. organizar de novo eu e ele ali, porque assim, meu YouTube lá meu nome do YouTube é Pecuarista Sincero. O dia que o seu Carlito falar assim, eu já aposentei, Marco, não vou dar mais entrevista, não vou cuidar da roça, vou ficar só lá em Fortaleza, nas praias. Eu vou assumir o bastão do seu Carlito aqui, claro que com todo respeito aqui, para representá-lo, tá bom? Mas fique com Deus, nós aqui não estamos defendendo nem A nem B, mas eu quero que tanto a indústria ganhe dinheiro, mas principalmente que o pecuarista ganhe dinheiro, que tenha proteína. Frigorífico a gente pode ter um só, com toda a cadeia. Agora, pecuarista, é impossível ter um pecuarista só nesse Brasil tão grande. Então, assim, olhando para isso, a cria tá bom, mas a recria também tem que ficar bom e a engorda tem que ficar bom. O mundo, Alexandre, vive uma valorização da sua arroba. Nossa arroba é a terceira que mais valorizou no mundo. Nós estamos atrás da Austrália, da Argentina, dos Estados Unidos. Nós temos uma arroba, a arroba mais barata do mundo é a nossa hoje, Alexandre. Nós estamos com a arroba de $68. A Austrália, em 2023, tinha arroba de $40. O Brasil era quanto? $40. A Austrália hoje está com arroba de $89 e nós estamos com 68. A Hornet. É porque a China foi lá comprar na Austrália. Não. É porque o Brasil é Brasil. E aqui tem um fator que quando alguém pergunta: boi não é uma commodity, Alexandre? Sim. É igual soja, é igual milho, é igual outros produtos. Petróleo. Por que o Brasil tem uma arroba tão depreciada comparado com o mundo? A arroba americana, $130. É porque no Brasil toda a população come carne, diferente de outros locais. No Brasil, a carne bovina faz parte da mesa do brasileiro. 70% da nossa carne é mercado doméstico. Então, a carne, quando começa a subir, ela é sentida na gôndola do supermercado, na casa da dona Bastiana. Então, tem esse impacto. Eu falo muito isso nas minhas palestras, bastante atenção. Apesar de ser uma commodity, ela tem suas nuances de mercado doméstico muito forte. Exportamos 30%, ficamos com 70%. Nós precisamos do poder de compra brasileiro melhorando na mesma proporção para a gente ter esse preço pago se sustentando por um período mais longo. Isso não quer dizer que as altas não venham. Mas se as altas virem com o poder de compra melhorando, esse boi se sustenta muito mais tempo em patamares interessantes para o pecuarista. Legal, Ronald. Meu amigo, obrigado, viu, pela participação. Um abraço para você e até uma próxima. Tchau, tchau. Fica com Deus, meu amigo.